Gente, uma palavra que estava no meu coração para nós estudarmos por um tempo aí é falar sobre o avivamento genuíno. Por que a gente tem que falar sobre avivamento? Diga assim comigo, porque o terreno está propício. Amém? Não apenas internamente, mas principalmente externamente. O avivamento ele é provocado por uma condição de colapso moral, social. É provocada por uma inversão de valores, um esfriamento da igreja, uma confusão de informações. Então Deus vem e aviva um remanescente. E nós estamos vivendo esses dias, por isso o terreno está preparado para falarmos sobre avivamento. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque. Nós vamos ler o capítulo 3, verso... Deixa eu ver. Não, vamos ler o capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1 mesmo, para vocês entenderem o contexto. A resposta do Senhor é o tema que está aí a partir do capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, diga comigo, lugar de oração. Colocar-me-ei sobre a fortaleza, diga um lugar de constância. Vigiarei para ver o que Deus me dirá, diga assim comigo, um lugar de perseverança espiritual. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Isso aqui foi o alerta de Deus para Abacuque acerca do que ele diria posteriormente, a partir do verso 4 agora. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Isso aqui é uma alusão ao ministério do anticristo. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores ou de dívidas? Não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhe servirás de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ou então riquezas injustas, para pôr em lugar alto no seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Isso é um provérbio que tem a ver com Deus dar o limite aos reis da terra. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida à sua ira ou ao seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas ou a nudez. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também, e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória.
Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência. Novamente Deus está falando. Contra a terra, contra a cidade, contra os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice a esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos? Ai daquele que diz a madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, e cale-se diante dele toda a terra. Amém. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua palavra. Nós oramos por revelação, por entendimento, oramos por clareza, para que o teu Espírito fale aos nossos corações. Ilumina-nos nessa noite, toma nossa mente, o nosso coração. Cerca, Pai, esse lugar, de modo que a tua palavra floresça e alcance o nosso interior de modo profundo, da criança ao idoso, a tua palavra descendo ao profundo do coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lendo essa resposta de Deus para Abacuque, o que vocês sugerem que estava acontecendo em Judá? Alguma coisa boa? Não. Lendo toda essa repreensão de Deus para Abacuque como profeta, o que será que estava acontecendo em Judá? Diga comigo, tudo de ruim. Tudo que Deus não ensinou. Tudo que o povo não deveria fazer. Era exatamente o que o povo estava fazendo, se assemelhando com as nações pagãs. Quando Abacuque, você pode ler em casa depois, no capítulo 1, ele leva a sua queixa ao Senhor, é porque ele não está entendendo nada. Ele está dizendo, Senhor, como que o Senhor vai deixar teu povo desse jeito? Como é que a gente grita, Senhor, violência, e o Senhor não vem aqui socorrer? Abacuque, no capítulo 1, ele questiona Deus, por que Deus não posiciona? Por que Deus não responde? Por que Deus não age? Observe, não é porque não havia clamor. Não é porque não havia clamor, não é porque não havia oração. Mas Deus se calou. Então a Bíblia diz que Abacuque foi para um lugar de oração, um lugar de perseverança. E aquele lugar, Senhor, só saio daqui quando o Senhor me responder, sabe? Ele foi para a fortaleza, ele vigiou e ele foi para esse lugar de oração. De tanto que Abacuque perseverou, Deus então vai responder a Abacuque. Porque geralmente Deus não responde quando se sente afrontado. Mas aqui, a perseverança de Abacuque fez com que o Senhor olhasse para o coração dele. Porque era genuíno aquele clamor. E Deus então dá o panorama de Judá, se assemelhando às nações pagãs. Abacuque, nesse primeiro momento, quando ele ouve a Deus, vamos comigo aqui para o capítulo 3. É um cudice, então vamos aprender. Obrigada, filho. Vamos aprender aqui. Vamos dar uma lidinha nos primeiros versículos da resposta dele. Olha só, no verso 1. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto, né? Uma vez que Deus o respondeu. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Aí vá comigo aqui para o finalzinho. Vamos ler aqui para o verso 16, ó. Ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Isso aqui era o normal das pessoas diante do juízo de Deus. Mas olha o posicionamento de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Ele não diz, todavia eu me alegrarei, como nós cantamos. Ele diz, eu me alegro no caos.
no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele está dizendo em outras palavras, independente do juízo que venha pela frente, Ele fará os meus pés, ou faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente ao mestre de canto para o instrumento de cordas. Amém? Então, quando Abacuque recebe a resposta de Deus, ele entende que aquele juízo viria e que não seria impedido, não haveria nada que pudesse impedir. Mas ele diz assim, nós temos uma alternativa. E nós podemos fazer o quê? Continuar confiando no Senhor. E ele dizia, ainda que a figueira não floresça, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas não aconteçam como nós imaginamos, ainda, na verdade, que Deus não intervenha com misericórdia, todavia, ainda assim, eu vou esperar e vou me alegrar no Senhor. Então, quando a Bíblia fala de avivamento, num primeiro momento, essa palavra, de modo claro, né? Apesar de que houveram outros avivamentos, mas de modo claro como essa palavra, é aqui em Abacuque. E o cenário é, o povo de Deus, escute novamente, o cenário é o povo de Deus se igualando às nações pagãs. O povo de Deus tomando os mesmos hábitos e costumes de nações que não conhecem a Deus. Deus, então, anuncia um juízo através de um profeta remanescente. E esse profeta remanescente é a semente de avivamento naquela terra. Você compreendeu como que funciona o avivamento? Amém? Se nós formos olhar nos Estados Unidos, na Inglaterra, na própria igreja em Jerusalém, em Atos 2, nos tempos de Esdras e Neemias, nós vamos acompanhar várias vezes esse mesmo cenário com outros nomes. Temos o iluminismo, onde as pessoas eram elevadas no seu conceito intelectual, elas desprezavam a Bíblia e a própria igreja, que na época era a igreja católica. A arte agora tomava um lugar mais alto, o conhecimento, e a Bíblia vai tomando aquele lugar ultrapassado. Se nós olharmos para a igreja primitiva, a gente vê o conceito da filosofia grega em alta, né? E o evangelho sendo apenas uma ameaça para um pensamento judaico. Mas aquela ameaça explode e vira uma ameaça para Roma, né? Então, se a gente for olhar para o avivamento nos Estados Unidos, a famosa Rua Azusa, a gente vê o quê? Segregação racial, não é? Uma época em que as pessoas eram separadas pela cor da sua pele. Então, o Espírito Santo entrou naquela brecha. Sempre um cenário de caos, aonde a igreja está se aproximando do mundo, né? Onde a igreja está sendo levada por um caminho diferente, seduzida, o avivamento vem. Nós vemos que quem conseguiu quebrar essa questão do iluminismo, no sentido de a influência da ciência, da arte, maquiada de sabedoria contra a igreja, temos John Wesley, temos Martim Lutero, né? Então, nós precisamos entender, e nos nossos dias, esses homens já morreram. Amém? Os irmãos da Rua Azusa já morreram. Os irmãos da igreja primitiva também. Os irmãos dos avivamentos na Inglaterra também. Mas diga assim comigo, eu estou vivo? Amém? E nós estamos acompanhando, diga comigo, o mesmo cenário, com outros nomes. Amém? É cíclico, irmãos. As gerações, elas vivem períodos cíclicos, onde as coisas se estabilizam, aí elas voltam à normalidade, aí aquela normalidade é questionada, aí vem todo um processo de transição para inversão de valores e por aí vai. Satanás tentou essa roda várias vezes, até que num tempo determinado ele vai conseguir estabelecer o seu trono, que é o reinado do anticristo. Mas esse movimento é cíclico. Se nós olharmos para os anos 70, a gente vai ver pensamentos semelhantes aos de hoje, ainda que com uma força menor. Só que como as gerações não se arrependem, a iniquidade vai se aumentando de geração em geração, então a palavra de Deus ela vai perdendo a força. E nós estamos completando no Brasil mais de 100 anos de avivamento na nação brasileira. E 100 anos é um período assim bem longo, em que nós precisamos entender que estamos ainda nos resquícios daqueles irmãos na fé que vieram e semearam avivamento para nós. Nós já perdemos muito dessa essência. Nós já nos igualamos demais ao mundo. Nós já falamos as mesmas coisas. Nós já vestimos do mesmo jeito. Nós nos importamos na Bíblia com aquilo que nos é conveniente.
Deus tem levantado os seus ministros, Deus tem levantado as pessoas, mas é muito sutil o movimento do inimigo no meio da igreja, do corpo de Cristo na terra. Satanás está trabalhando de uma maneira que as pessoas elas não enxerguem em qual condição, na verdade, elas estão. Então, o fundamento número 1 do avivamento é Deus encontrar um Abacuque. Amém? Deus encontrar um Abacuque em uma época de colapso moral, colapso espiritual, inversão de valores, ausência de temor a Deus. Deus tem que encontrar um Abacuque. Amém? Queridos, nós estamos aqui nessa noite, que Ele encontre em nós. Que Ele encontre em mim e você, não uma parcialidade, mas uma resistência. Não uma parcialidade, mas uma resistência. Nós precisamos entender que o avivamento nada mais é do que a implantação do reino de Deus naquela esfera em que nós estamos atuando. A igreja primitiva implantou o reino de Deus em plena Jerusalém, debaixo do governo romano. Como eles conseguiram fazer isso? Eles se tornaram uma comunidade tão forte. Eles obedeciam a Roma de certo modo. Jesus deixou claro: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César. Eles não eram uma ameaça contra o dinheiro de Roma, contra os cofres públicos de Roma, mas eles eram uma ameaça filosófica. A condição de pensamento que a igreja primitiva tinha questionava o modo de pensar romano e já começava a confrontar a própria filosofia grega. É aí que Paulo escreve cartas, por exemplo, como a carta aos Coríntios. É aí que Paulo apresenta a Deus, como eu já ensinei para vocês, ele apresenta a Deus como o amor, em 1 Coríntios capítulo 13. E nós hoje vamos apresentar a Deus essa geração como? E nós hoje fundamentaremos esse avivamento como? O que é que Deus espera de mim e de você? Número 1, vamos perguntar para Deus por que o mundo está do jeito que está. Como foi que Abacuque começou a oração dele, capítulo 1 de Abacuque? Perguntando para Deus: Senhor, por que a gente ora e o Senhor não responde? Como é que tem violência na terra e o Senhor não faz nada? Por que a gente está clamando e o Senhor não dá uma satisfação sequer? Não é só, irmãos, presta atenção, há um valor na perseverança. Mas existem momentos que você precisa questionar por que sua oração não está sendo respondida. Amém? Há um valor na perseverança. Eu não estou dizendo que você não deve perseverar na sua oração. Mas em determinados momentos você deve parar e dizer: Senhor, a coisa está demorando porque eu devo continuar perseverando? Ou está acontecendo alguma coisa? A Bíblia diz que Daniel se consagrou por 21 dias, sim ou não? Deus enviou a resposta no primeiro dia, sim? Mas houve uma batalha no mundo espiritual que aquela resposta não chegava para Daniel. Mas Deus geralmente responde de imediato. Você está comigo? Deus não tem necessidade, irmão, de ficar mudo. Não há um delay celestial. Deus, Ele responde. Mas como nos dias de Daniel existem principados e potestades do mundo espiritual, para não dizer aquelas que habitam nos nossos ouvidos, mente e coração, que nos impedem de receber as respostas que Deus nos entrega. Então você deve perseverar em oração, mas você também deve questionar: Senhor, por que o Senhor não está me respondendo? É porque eu tenho que continuar perseverando porque não é o tempo ainda? Ou porque essa oração aqui de fato não será respondida? Imagine se Abacuque continuasse orando. Tinha morrido orando pelo favor de Deus por Israel. Quando ele viu que ele não respondeu, ele tomou uma outra posição. Senhor, é o seguinte: eu só vou continuar orando quando o Senhor me responder. Por que o Senhor não me respondeu ainda? Deu para compreender? Para eu poder saber se eu estou fazendo a coisa certa ou se eu estou fazendo a coisa errada. Esse lugar de Abacuque foi o que fez com que Deus o respondesse. Esse desejo de saber o que Deus pensava. Amém? Então, como igreja, eu sei que aqui há vários pedidos de oração. De pais, de mães, de maridos, de esposas, de mulheres, de filhos. Há vários pedidos de oração que Deus conhece. E talvez você já esteja orando há muito tempo, há muitos anos. Mas avivamento, primeiro, ele acontece de modo pessoal, familiar, social, amém? E geracional, é por tabela, vai reverberar nas gerações. Mas ele começa de modo pessoal.
Avivamento começa em você. Você está comigo? Então não vai perguntar agora sobre o Brasil. Começa perguntando sobre sua vida. Amém? Senhor, por que as coisas ainda estão assim? Mas não em tom de revolta, porque lembre-se de Jó. Jó foi perguntar revoltado e Deus não respondeu ele, amém? Deus foi mais perguntas para Jó pensar nas perguntas que ele tinha feito a Deus. Mas num lugar de dependência, como Abacuque foi. Eu vou para a minha fortaleza, eu vou para um lugar de oração. Senhor, por que a minha família está assim? Por que os meus filhos se comportam dessa forma? Por que as minhas finanças estão desse jeito? Por que os meus negócios estão assim? Por que a minha vida espiritual está dessa forma? Por que os meus planos e projetos estão assim? Senhor, por que o meu ministério está desse jeito? Senhor, quer entender? Fala comigo. Querido, quando você vai para esse lugar de dependência, a Bíblia diz que nós, enquanto nós orássemos, de imediato Ele nos responderia. Jeremias 33:1 está escrito o quê? Clama a mim e eu te responderei. Amém? Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? É aquela humildade de saber. Eu realmente não sei muita coisa que Deus pode me anunciar. Já viu aquele crente que sabe tudo sobre a vida dele? O que Deus vai fazer quando ele estiver com 40, 50, 60 anos, até o cuco ele vai morrer. Irmãos, vamos para esse lugar de dependência, de aguardar aquelas coisas que tu não sabes. Eu não sei. Deus sabe de coisas que eu não sei. E eu quero saber dessas coisas. Amém? Sobre a minha vida. Sobre aquilo que me diz respeito. Eu quero saber. Eu quero que Deus fale comigo. Então, o princípio fundamental para um avivamento genuíno é não se igualar ao mundo, mas questionar a Deus o que está acontecendo com sua vida enquanto você vive nesse mundo. Você está comigo? Clamar ao Senhor. Há algo que eu possa fazer. Não há como acontecer um avivamento familiar sem que primeiro haja um avivamento pessoal. Não há como acontecer um avivamento congregacional sem que primeiro haja um avivamento pessoal e familiar. Não há como acontecer um avivamento a nível social se não houver primeiro um avivamento a nível pessoal, familiar, congregacional e social. É como fogo começa e se espalha. Você está comigo? Então, queridos, nós não devemos aguardar um avivamento. Avivamento não se aguarda, avivamento se provoca. Avivamento não se aguarda. Avivamento se provoca. Se você for estudar os avivamentos, esses irmãos estavam aguardando, se é que eu posso dizer isso, mas eles estavam, na verdade, provocando isso em oração, debaixo de uma palavra de Deus. Atos 2 foi assim. Os irmãos estavam reunidos, obedecendo uma palavra do Senhor. Eles estavam ali clamando, desejando, eles nem sabiam o que era esse Consolador. Como que isso viria, de que jeito que seria, se seria uma pessoa física, se seria um vento, um vulto, uma voz. Eles não sabiam o que isso seria, mas eles estavam perseverando e aquela atitude de obediência era uma atitude de provocação no mundo espiritual. Você está compreendendo? E eles oraram, queridos, por 40 dias. Né? Eles oraram por muito tempo, aguardando o Senhor. E nós precisamos aprender a desenvolver isso. Nós precisamos de um culto na semana. Nós escolhemos que culto que a gente vai. Uma irmã esses dias falou assim para mim: ô pastor, eu não vou para esse culto não, porque por causa do meu filho. Eu falei para ela assim: minha irmã, tudo bem, não precisa ir hoje não, mas olha só, leva teu filho para a igreja. Com ou sem salinha, leva esse menino para a igreja. O ambiente vai ministrar o espírito dele. Não segura esse garoto em casa. Não deixa o garoto determinar se você vai ou não. Porque é isso que o diabo está fazendo. Já tomou tanto a mente de tantas crianças. Não é o caso dessa irmã. Mas já tomou tanto a mente de tantas crianças que as crianças manipulam os pais demais. E é no terreno espiritual. Não estou nem falando de âmbito natural. Então, esse desejo pela casa de Deus, esse desejo por estar em comunhão, esse desejo por ouvir a palavra, esse desejo de transformar o culto numa realidade, não no momento.
Avivamento não se aguarda. Se você aguardar um avivamento na sua vida, ele não vai chegar nunca. Avivamento se provoca. E isso ainda é mais poderoso. Que Abacuque estava aqui sozinho, querido. Mas isso ainda é mais poderoso quando uma comunidade se junta para fazer isso. Amém? Abacuque orou por coisas que os olhos dele não viam. Ele morreu sem ver. Mas a igreja primitiva orou, viu, experimentou, tocou as gerações e o fogo está na gente até hoje. O poder da força de uma comunidade, de uma unidade na presença de Deus. Então o princípio fundamental é a vida de oração ter um prisma claro. Você não pode ter confusão na sua vida de oração. Não, eu oro assim, eu oro assim. Deus falou, Deus deixou de falar. Irmãos, nós precisamos ter uma vida de oração clara. Saber o que Deus pensa sobre nós. Saber o que Deus quer de nós naquela semana, naquele dia, naquele momento. Precisamos aprender a ler a palavra, não entender. Manda uma mensagem, pergunta. Vem para o culto, vem para EBD. Aprender a palavra. Porque a sua vida de oração é a sua base. Não, eu oro quando eu vou para o trabalho. Eu oro quando eu chego em casa. Irmãos, não desprezando os lugares de oração que você tem. Mas um lugar de prioridade, de isolamento é necessário. Qual é a qualidade da sua vida de oração? Não existe avivamento sem oração. Amém? Não existe. Pastora, mas não é só orar. Observa. Mesmo que você ore trocando A por B. Mesmo que você ore trocando versículos. O fato de você estar na presença de Deus vai te levar para um lugar de você questionar. Por que as coisas não estão acontecendo? Se você de fato estiver num lugar de oração. Amém? O lugar de oração, eu falo que é o lugar que seu espírito ora. Às vezes pode não ser o lugar onde os seus joelhos se dobram. Mas é o lugar onde o seu espírito ora. Seu espírito, vou usar um termo comum para você entender. Seu espírito, entre aspas, geograficamente, no mundo espiritual que não existe, mas só para você entender, ele está em algum lugar. O mundo espiritual tem um panorama sobre você. O mundo espiritual tem um panorama sobre mim. O mundo espiritual nos vê e nos conhece. E a nossa vida de oração está ligada ao modo como nós somos vistos espiritualmente também. Então você precisa ter um lugar de oração. Um lugar. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Pai, eu quero a sua vontade para mim. Senhor, me ajuda aqui. Fecha meus ouvidos, meus olhos. Tira a confusão do meu olhar. Pai, lida comigo nessa área. Chega aqui na outra. Querido, você vai para um exercício de comunhão. Esse é o principal fundamento do avivamento. É um avivamento pessoal. Ainda que esse avivamento pessoal se torne uma busca comunitária. Mas ele precisa começar no ambiente pessoal. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite aqui. Provocando o seu coração. Sua vida não precisa estar como está. Deus tem uma trajetória para você. Você não precisa ser refém e nem escravo dessa situação que você se encontra, seja ela qual for. Deus tem etapas, tem processos, sim, é verdade. Porque Ele nos treina, nos discipula, Deus é didático. Mas Deus quer nos levar para um lugar de crescimento, não um lugar de estagnação. Irmãos, e o motor do crescimento espiritual é a oração. Oração gera atmosfera. A atmosfera determina o que você faz e o que você é, para onde você vai. Irmãos, se estiver chovendo, relampejando, trovejando, você vai para a praia? Não. O clima não é apropriado. Embora eu ame ver o mar cinza. Mas não vou tomar banho. Né? Então, não, a atmosfera dita você. A atmosfera mexe com você. A atmosfera diz comportamento, dita a tua agenda. Espiritualmente a mesma coisa. A atmosfera que você gera determina os lugares onde você vai.
aonde você prefere não ir, mesmo que possa. A atmosfera é aquilo que você carrega. É o que eu tenho ensinado para o louvor. Na hora que eles subirem aqui, a presença de Deus tem que vir com eles. A atmosfera é aquilo que você carrega. Todos nós carregamos um manto, querido. Todos nós. E nós precisamos que esse manto seja um manto de graça, de poder, de autoridade, de humildade. Amém? De temor a Deus. E isso vem com oração. Quando Jesus disse que o Espírito viria e o povo seria batizado com o Espírito Santo e seriam revestidos de poder, que poder é esse? Não é o poder da terra, água, fogo e o coração. Planeta, capitão planeta. Não é isso, irmãos. Significa que você teria algo sobre você. Olha, todo mundo aqui é mais velho que eu. Olha o termo que Jesus disse, revestidos. Revestido, que é comigo, é por fora. Diga assim, dentro de mim, já pode ter acontecido avivamento, transformação. Eu já não sou quem eu era, Deus já mudou a minha vida. Diga assim, mas eu ainda preciso de alguma coisa do lado de fora. E aquilo que você precisa do lado de fora se chama revestimento de poder. Que poder é esse? Poder para você passar pelas tribulações da sua vida sem naufragar com elas. Poder para levantar alguém que está caído. Poder para ver as coisas como Deus vê. Para suportar uns aos outros. Para viver como Jesus vivia. Para ter a mente de Cristo. Você precisa de revestimento espiritual. E isso não vem com uma oração pastoral. Isso é a atmosfera que você carrega. Esses dias alguém falou para mim assim, pastora, mas olha, na minha vida eu descobri isso, aquilo tudo. Se fosse passar por libertação, acho que todos os pontinhos de libertação eu tenho que passar. E aí a pessoa falou para mim assim, e às vezes eu ficava preocupada, porque eu estou perto da senhora, eu estou perto dos seus filhos, estou perto dos irmãos da igreja. Eu falei para essa pessoa assim, querido, tu está querendo me sugerir que o que tu carregava é mais forte do que o que eu carrego? Não. Não é. Amém. O que todos nós vivíamos lá atrás não é mais forte do que todos nós temos hoje sobre nós. Amado, se nós fôssemos mais fracos hoje do que éramos ontem, de que vale esse evangelho? Pois se aproximar de mim, quem seja quem for. Pode se aproximar de você, seja lá quem for. A atmosfera que está sobre você prevalece. A luz dissipa as trevas, a luz manifesta as trevas. Mas qual que é o nome disso? Falta de conhecimento de Deus. Falta de experiência no secreto com Deus. Falta de avivamento pessoal. E eu quero perguntar para você nessa noite. O que você vai fazer? Porque avivamento e rebelião contra Deus, eles nascem da mesma fonte. Entenda o que eu vou dizer. Jó viu sua vida ficar de cabeça para baixo. Do dia para a noite. Foi ou não foi? Tudo que ele construiu, tudo que ele pensou, tudo que ele sonhou, que ele idealizou. Perdeu. Perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu dinheiro, perdeu tudo. Mas vocês conseguem... Abre comigo em Jó. E nós vamos terminar aqui. Vamos continuar nos próximos capítulos. Abra comigo em Jó. E você vai ver a diferença da oração de Jó para a oração de Abacuque. Vamos lá, capítulo 19, a partir do verso 1. Peraí, não, aqui ele já estava mais crente. Deixa eu ver uma parte que ele ficou mais revoltado. Peraí. Vá comigo para o capítulo 3, verso 1, que é onde a coisa começa a desandar. Depois de tudo de ruim que aconteceu com Jó. Ele diz assim:
Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Diga assim: o que começou como uma prova não precisava evoluir para uma maldição. Mas o homem come do fruto dos seus lábios. Depois disso, passou Jó a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse Jó: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a sua luz. Reclame-nos as trevas e a sombra de morte, habitem sobre ele nuvens, espante-o tudo que se pode enegrecer o dia. Aquela noite que dela se apoderem densas trevas, isso aqui já está falando sobre o dia que ele nasceu, viu? Se apoderem densas trevas, não se regozije ela entre os dias do ano, não comemora aniversário, não entre na conta dos meses, seja estéril aquela noite, delas sejam banidos o som de júbilos, amaldiçoem naqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem excitar o monstro marinho. Está falando sobre magos, pessoas envolvidas com ocultismo, feitiçaria. Escureçam-se as estrelas do crepúsculo matutino dessa noite, que ela espere a luz e a luz não venha, que não veja as pálpebras dos olhos da alva, pois não fechou as portas do ventre de minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que eu não morri na madre? Porque eu não morri quando eu saí dela? Porque houve alegria que me acolhesse? Porque houveram peitos para que eu mamasse? Pois agora eu já repousaria tranquilo, dormiria, então haveria para mim descanso. Isso aqui Jó está falando da vida dele, viu? Vá agora para o capítulo 19, como eu falei para vocês. Depois que os amigos de Jó repreendem bastante a Jó, ele muda um pouco a sua fala, que vai se assemelhar com a de Abacuque. Por isso eu vou te perguntar, quem são seus amigos, hein? Quem que você ouve? Então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonhais de injuriar-me? Embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quereis engrandecer-vos contra mim e me arguis ou perguntais pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com sua rede me cercou. Eis que eu clamo violência, igual Abacuque, mas eu não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, não posso passar. Nas minhas veredas pôs trevas. Ele vai continuar falando aí da condição da vida dele. Até que Deus vai chamar Jó. Nós não vamos ler, só vou falar para você um pouquinho, né? Aqui você pode ler em casa. Vou deixar para você ler em casa. Você vai ler na sua casa e depois eu posso botar um devocional até lá no grupo do WhatsApp da igreja. É porque é um livro muito grande. Mas você pode ler. Deixa eu ver aqui, peraí. Você vai ler o capítulo 38. Eu vou ler só 3 versículos. Você vai ler todinho em casa. Depois disso, o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Respondeu perguntando, né? Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento.
Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? E aí Deus vai colocar Jó no lugar dele. Amém? Esses dois tipos de oração fazem muita diferença. Aquela oração que você clama, diga comigo, Jó clamou. Deus não respondeu. Diga, Deus usou os amigos de Jó. Amém? Apesar de que muitos deles acusavam Jó. Mas eles tinham entendimento de que Deus não estaria sendo injusto com Jó. Mas Deus usou os amigos de Jó. Diga comigo, mas Abacuque clamou a Deus, querendo entender. E Deus se revelou a Abacuque na sua torre de oração. Seja usando amigos, seja usando a sua intimidade no secreto, Deus quer falar com você. A diferença é que Jó foi um ponto na Bíblia para nossa referência. Mas o clamor de Abacuque, alinhado com o coração de Deus, para que Deus avivasse a sua obra ao longo dos anos. Abacuque sabia que não seria uma coisa imediata. Deus precisaria provocar isso no povo, gerar avivamento. E Deus respondeu aquela oração de Abacuque. Amém? Então, queridos, vamos nessa noite colocar o nosso primeiro fundamento de avivamento genuíno. Avivamento pessoal. Se coloque de pé.